Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar a sua vida. Meus amigos, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama, e para a gente expor a nossa respectiva opinião sobre todos os assuntos. Bom, o seguinte, a gente vai falar muito aí sobre a situação da Copa do Brasil, data e horário já marcado para o jogo do Vasco da Gama contra o Trem do Amapá. Vamos falar bastante aqui sobre o Campeonato Carioca, Vasco da Gama e Fluminense, esse clássico cercado de polêmica aí. Maurício Barbieri ontem deixou praticamente definida a equipe do Vasco da Gama. E a gente vai falar aqui objetivamente sobre a questão aqui de reforço, certo? O Vasco da Gama sondando aí o camisa 10 aí do Red Bull Bragantino. Então a gente vai falar aí sobre outras negociações que estão em curso também. Vamos lá, eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike, é para fazer a avaliação do nosso conteúdo. E, gente, é de graça, se inscreva mesmo no nosso canal e ativem o sininho. Bora para o vídeo aqui. A CBF definiu a data e o horário do jogo do Vasco da Gama na primeira fase da Copa do Brasil. Isso mesmo. O Vasco joga com o Trem do Amapá e o jogo foi confirmado para o dia 23, isso mesmo, na quinta-feira, dia 23 de fevereiro, às 21h30. Então, definido aí. Pessoal que pede calma com relação a reforços, aí, tá faltando 12 dias para a estreia do Vasco da Gama na Copa do Brasil. Olha como que passa rápido o tempo. Falando aqui sobre Vasco da Gama e Fluminense, a festa poderia ser muito mais bonita não fosse a diretoria do Fluminense. O Fluminense optou por não colocar a carga máxima. Todos os ingressos extras aí que foram colocados, a torcida do Vasco comprou, vai comparecer em maior número no Maracanã para incentivar a equipe Cruz Maltino. E basta uma vitória do Vasco da Gama para o Vasco ingressar no G4, aí na zona de classificação para as semifinais do campeonato estadual e ainda por cima com um jogo a menos. Ontem, o Maurício Barbieri deixou muito claro aí que o goleiro titular deverá ser o Léo Jardim. Ele pretende dar uma sequência agora para o Léo Jardim. Com isso, o Ivan ficará aí como opção no banco de reservas. Outra situação aí, ou outras situações que estavam indefinidas, parece aí que já foi definido, como a situação do volante Rodrigo, que deverá ser titular, e o De Luca vai ficar no banco de reservas. Nenê também começa jogando e o Alex Teixeira fica como opção no banco de reservas. E lá na ausência do Figueiredo, desfalque de 2 semanas, o menino Eric deve começar jogando, isto porque o Aureliano não está em plenas condições físicas ainda, certo? Agora falando aqui sobre a situação de reforços no Vasco da Gama, sem maquiagem, sem sacanagem, com respeito a você, torcedor Cruz Maltino. O Vasco encaminhou 2 negociações aí. Uma já está fechada, que é o Capasso. Capasso deve chegar aqui no Brasil amanhã, isto mesmo, certo? Está tudo sacramentado. O Capasso ontem, inclusive, falou aí sobre a expectativa de chegar na cidade do Rio de Janeiro e atuar aí com a camisa Cruz Maltina, com um contrato aí de 3 anos, sendo
possível a prorrogação de mais um. Então, martelo batido, certo? Capasso é jogador do Vasco da Gama. O Vasco também deixou praticamente sacramentada a situação do Lelê, isso mesmo, jogador lá do Volta Redonda, certo? Existem aí outras propostas de outros clubes, mas a gente tomou conhecimento que o Abel Braga fez aí uma reunião com a diretoria do Volta Redonda e também do Itaboraí, que detém os direitos econômicos do jogador, e o jogador deve ser emprestado ao Vasco da Gama, certo? Ele chega aí de graça no Vasco da Gama, batendo as metas aí contratuais, o Vasco da Gama teria a obrigação aí de comprá-lo. Então, 2 reforços aí chegando pro Cruz Maltino. A gente segue falando aqui sobre a situação de reforços, porque ontem a gente teve novidades aí com relação ao Sérgio Barreto. O Vasco oficializou uma proposta de $1.400.000 pelo Sérgio Barreto. A proposta não agradou o Independente. O Vasco ficou de fazer uma contraproposta para ver se há êxito nessa situação. E ontem, com relação a volante, o Vasco precisa correr nessa situação. O Aranguiz, que era um jogador especulado para chegar aqui no Vasco da Gama, ele praticamente sacramentou a sua ida pro Internacional no meio do ano. Com isso, o Vasco volta aí todas as suas forças para a contratação do Bruno Henrique, jogador que foi oferecido aí ao Vasco da Gama, que atuou no Corinthians, que atuou aqui também no Palmeiras. E o seguinte, o Vasco precisa ter aí mais gana nessa situação do volante. Sobre a situação aí de atacante, o Vasco continua tentando aí, a imprensa argentina diz aí com o pé junto aí que o Vasco está negociando a chegada aí do jogador Diego Valois. Isso mesmo. Parece que a proposta de 3,5 milhões aí de euros existe, cerca de 18 milhões de reais aí, e eles estão tratando a forma de pagamento. Como o Vasco vai fazer esse pagamento? É uma negociação que exige muita calma aí dos dirigentes vascaínos, porque existe a forma aí de pagamento e o seguinte, né? 50% dos direitos econômicos aí do jogador. É muita grana aí. Vocês sabem que o Vasco da Gama também busca um camisa 10, certo? Aquele cara que seja o cérebro, pensante, isto independentemente da cereja do bolo, que vai chegar aí no meio do ano com certeza, certo? E o seguinte, falei ontem para vocês que o Vasco da Gama negocia aí com a Costa e também com o Reynoso. Disse isso para vocês. Surgiu uma informação ontem que o Vasco teria feito uma sondagem no jogador Arthur, do Red Bull Bragantino. Belíssimo jogador que pertencia aí ao Palmeiras, certo? O Vasco fez uma consulta pelo Arthur. Seria um excelente jogador aí, um jogador que dispensa aí comentários e que se encaixa aí no perfil da 7777 Partners, né? Aquele jogador com idade para poder jogar do jeito que eles gostam, né? E que daria jeito ali no meio de campo do Vasco da Gama, um cara que também joga e joga muito de lado de campo também. Bom, essas foram as notícias do Vasco. Agradeço pela sua atenção, um bom sábado, Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu, aquele abraço.